Olá, bom dia. Estamos ao vivo agora para a nossa live Clube da Constelação Online, onde nós realizamos as meditações, as reflexões, a leitura do livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. E iniciando agora, a gente aguarda as pessoas irem chegando. E aí a gente vai vendo cada um chegando aqui, dando o seu bom dia, para que a gente possa iniciar essa manhã. Bom dia, Valéria. Bom dia, Carmen. Parabéns, porque ontem estavam na live e dormiram tarde também, acordaram cedo. Bom dia, Elaine. Bom dia, Dilene. Bem-vindas. Quem assistiu a live ontem? Bom dia, Jaque. Espero que teu cunhado esteja bem. Ainda bem que a Quintara deixou a live salva. E eu salvei ela, porque eu achei que a Quintara não ia deixar ela salva. Eu salvei a live. Bom dia, Gizi! Caiu da cama! Bom dia, Ana Paula. A live ontem foi muito boa. Falei pra Quintara que tem sabedorias lá, que dá para fazer um treinamento baseado nos insights que chegaram ontem, enquanto a gente ia batendo aquele papo gostoso lá. Bom dia, Regiane. Bom dia, amiga. Curitiba tá frio, vocês estão me vendo aqui com casacão, como é que tá aí onde vocês estão? Eu tô toda encasacada, ontem à noite eu já tava com esse casaco aqui e hoje tô de novo. A Jaque disse que ontem foi dormir cedo, foi dormir às 9. Ah, eu devia ter dormido cedo também, porque depois para acordar dá trabalho, hoje deu trabalho. E ontem eu fui dormir, já era quase 1 da manhã. Uma? Já passava da 1 ontem quando eu fui dormir. Se eu tô bem sim. Só botei um filtro por causa desse olho aqui. A Rê tá dizendo que Chapecó tá agradável. Tenho amigos em Chapecó. Eu não conheço Chapecó, preciso um dia ir conhecer. Convites eu tenho para ir para Chapecó. É, a Val disse que lá tá amanhecendo um lindo dia. Eu não fui na rua, mas aqui tá frio. Então eu acho que, pelo que eu tô vendo, o céu tá cinzento. Uhul! A G disse que acordou por nós! Ê! Que hoje em Curitibanos é feriado. Parabéns, G! É isso aí. É um passo todo dia que a gente vai se melhorando, vai vivendo cada vez melhor, mais consciente, né? Val, tu conhece Chapecó? Minha amiga de faculdade da farmácia é de Chapecó. E hoje o Gaita, que a gente, quem foi pro retiro em setembro, conheceu o Gaita, né? Que é de Chapecó também. Obrigada, Rê. Eu lembro que essa minha amiga falava que era das avenidas largas. Meu irmão falava. Eu sempre perguntava para ela como que ela conseguia morar tão distante do mar, né? Mas é porque faz parte da natureza de cada um, né? Eu que nasci na praia, consegui, faz 5 anos aí que eu tô morando longe do mar. Dá trabalho para quem nasceu do lado do mar morar longe, mas ela fez faculdade de farmácia comigo em Tubarão e depois voltou para Chapecó. Fez faculdade de farmácia comigo em Tubarão e fez pós-graduação em farmácia comigo aqui em Curitiba. Olha, a Valéria vai para lá no final do ano. Vai viajar no final do ano, maravilha. Bom dia, Luana, seja bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. A Luana de Tijucas. E agora eu já vou sabendo o lugar e a cidade de cada uma. Perto de você, Rê, em Xanxerê, eu tenho um grande amigo constelador, que é o Diego. Grande, grande amigo, irmão de coração. Ah, Rê, tu vai pra Ametista do Sul. Eu quero conhecer já faz anos. Parabéns por ir. Faz uns 10 anos que tá na minha lista de cidades que eu quero conhecer no Brasil. Dani, bom dia. Ontem falamos de você. Acabei que eu não falei, né? Eu fiquei com vontade de falar
E acabei não falando, a Thaís colocou, porque a gente falou para vocês fazerem uma caravana em janeiro para virem para o Retiro da Mulher. Ó, a Vera conhece a Ametista do Sul. Eu só vi as fotos, né? Aquela igreja que é feita toda de ametista, né? Vai passar o ano novo lá muito bem energizada, né? No tom que eu mais gosto, no roxo, parabéns. A live de ontem foi bem boa mesmo. Quem não assistiu, aproveita, porque esse Tomar a Força de Ser Mulher, achei bem interessante. Depois eu vou fazer uma publicação. Eu, antes de abrir a live aqui, Bom dia, Malu! Malu, a live ontem foi eu e a Quintara. A Malu conhece a Quintara também. A Malu fez a formação de psicologia transpessoal comigo, com a Quintara. A live de ontem foi muito, muito boa. Antes de eu abrir a live aqui, eu abri o meu Face e eu postei uma mensagem há 6 anos atrás sobre tomar a força. Achei muito interessante que a mensagem é de hoje e eu falei sobre tomar a força ontem, né? E então, depois eu vou fazer a publicação dessa mensagem que eu fiz, de itenzinhos ali da onde a gente toma a força, que complementa as coisas que a gente conversou ontem. Então, achei muito, muito interessante. As sincronias, as deocidências, né? Que a gente deve estar agradecendo. Ontem eu falei sobre estar atenta a essas percepções, né? A essas conexões, a esses insights que chegam a cada instante e que nos direcionam nessa rota, né? Que elas são diferentes, esses insights são diferentes de condicionamentos mentais, né? De condicionamentos culturais. Ele chega como um alerta, um comando, e se você ouve e coloca em prática, você vai se alinhando. A mágica que tem é que quanto mais você coloca em prática aquilo que você ouve, que chega assim como insight, mais isso acontece na tua vida. Então, ontem eu fiz um comentário aqui, né? Foi aqui que eu fiz, foi. A pessoa tá perdendo a memória, eu acho. Mas é que eu tô fazendo várias coisas, vários atendimentos. Às vezes eu falo uma coisa e não lembro se eu falei foi para um cliente ou se foi aqui, né? Que a gente não controla a realidade externa, né? A gente controla a interna e mudando aqui dentro. Vou ter que abrir a porta pro meu cachorro. Só aguardem 1 minuto. Eu esqueci de abrir a porta. Ele, essa hora, quando eu levanto para vir aqui fazer a live, ele quer ir dormir na cama com meus filhos. Então eu tenho que abrir a porta do quarto dos meus filhos para ele ir dormir com eles. A G botou, foi aqui. O que acontece? Eu falei que a gente não controla a realidade externa, né? A gente tem que criar as habilidades para saber transitar no que acontece que vem de fora. Só que a mágica que tem aí é que quando tu te processa e te alinha muito internamente, diminui os obstáculos externos. Tem dias que eu não sei se é porque diminui tanto ou se é que tu aprendeu tão facilmente transcender esses obstáculos que tu nem percebe mais eles. Mas a G é minha assessora de conteúdo. Boa. Assessora de memória. Show. E isso que eu falei agora antes é bem importante. Quando tu dá valor a esses insights que o universo te traz, seja lá o nome que tu queira dar para isso, para essa consciência que tu começa a conectar e prestar atenção e falar sobre, mais isso acontece contigo. Então, mais deucidências, sincronias, e aí tu vai vendo a vida como mágica e ela fica muito leve quando tu caminha dessa forma, né? Então, são formas, pensamentos ou atitudes que deixam a tua vida bem mais encantada, né? Ontem eu falei um pouquinho, nós todos somos feiticeiras, né? Feiticeiras
Não vou dizer nova era, porque às vezes tem pessoas que herdaram crenças aí religiosas que têm aversão a essa palavra nova era, né? Tudo depende daquilo que falaram. Mas faz parte dessa evolução da humanidade. A gente está dentro de uma consciência maior hoje em dia, de compreender que as bênçãos que eu gero na minha vida, eu estou gerando para o todo também, né? Que a gente faz parte desse grande corpo. Pode ser que ainda a gente seja muito pouquinhas pessoas ainda que refletem dessa forma, que se colocam a caminhar dessa forma, né? Às vezes cai no buraco, mas levanta e volta e sente, pensa dessa forma. E que tenta colocar seu negócio, né? Sua forma de trabalhar, sua comunicação dentro da família dessa forma. Pode ser que sejam pouquíssimas pessoas, mas já são pontos de luz que há um tempo atrás talvez não existia, né? E isso se reflete em você estar aqui, 6 horas da manhã, ouvindo conhecimento, né? Eu lembro que, deixa eu ver, 2015 foi o ano que eu fui para a Índia. Quando eu voltei da Índia, eu fiz um treinamento, nossa, na época foi muita grana que eu investi. Eu lembro que era muita grana, tipo, era o dinheiro, era mais do que eu tinha investido para ir pro Peru, bem mais. Era um treinamento com o Roberto Chiniachik, o gestor, né, o dono da editora Gente, que muitos aqui devem conhecer, que é palestrante, que é médico, que atua nessa área do desenvolvimento há muitos anos. Mas o Roberto atuou muito fortemente por muitos anos só dentro da corporação, né? Dando palestras motivacionais dentro das empresas. Em 2015 eu fiz uma formação de palestrante com ele, era ainda de 2015, e ele dizia que era muito desafiador a gente conquistar pessoas, que a gente só conseguia fazer isso dentro das empresas, que a gente só ia receber um bom valor dentro das empresas. Gente, em 2015 para cá, eu olhava para ele e dizia, como assim? Eu já venho investindo tanto no meu pessoal, não tem empresa nenhuma para me bancar. Sou eu que trabalho e ralo no meu dia a dia individual para conseguir o dinheiro necessário para estar aqui vindo fazer um curso de formação assim e outros tantos que eu fiz, né? Não foi esperando um patrocínio empresarial, né? A mentalidade mudou demais. E eu achava muito interessante porque eu já pensava de uma outra forma e eu estava dentro, pagando uma formação, eu estava lá ouvindo um grande educador falando uma coisa que eu já não concordava mais e logo em si ele estava atrasado. Logo em seguida ele começou a fazer mais trabalhos com o indivíduo e não mais para as empresas, e ele percebeu que o faturamento dele foi aumentando porque realmente houve uma mudança de consciência das pessoas. As pessoas começaram a buscar por si só. Se a empresa não está bancando isso, eu não quero nem saber, porque antes era muito assim, nasci numa empresa, morro numa empresa, né? E hoje não, cuidar dessa qualidade do meu tempo, o que eu faço com o meu tempo, se tem sentido o que eu estou fazendo, e as pessoas estão buscando cada vez mais esse bem-estar interior, né? Porque as pessoas falam muito, eu quero me melhorar, eu quero me melhorar, eu quero me melhorar. O que quer melhorar? É esse estado interior, né? De se sentir bem realizado, de se sentir feliz, de conseguir conquistar, pode ser essa palavra, um bom relacionamento, finanças, saúde, né? E as pessoas vêm cultivando cada vez mais isso. Isso mostra assim que a gente está numa evolução. Então, se alguém não gosta desse termo nova era, porque foi impregnado de significados religiosos da instituição religiosa que não tem nada a ver, essa nova era tem a ver com as transformações que quem entende de astrologia já percebia que ia acontecer, né? Bom dia, Sal, bem-vinda!
Olha, João Regis também está aqui. João é do CVV. Bem-vindo. A Sal acordou cedinho. Bem-vinda, bem-vinda. Sal, grande professora, grande mestra. Feliz de estar aqui com vocês. A Val botou aqui, quando eu dava aula lá em meados de 95, 96, fui fazer o curso na minha área e banquei sozinha, porque era CT e ninguém ajudou nem com passagem. É isso, né? Já há um bom tempo a gente busca esse ser responsável pela nossa vida. Ok, que ainda existem muitas pessoas que não estão nesse movimento, mas ao mesmo tempo a vida traz acontecimentos que as pessoas começam a buscar essa responsabilidade. As pessoas começam a entender a importância de ressignificar sua vida, de não ficar nessa codependência dos outros, né? E de ser sim contribuição na vida do todo. Acho que a Sal disse aqui que está filmando quando o sol nasce. Maravilha! Bênçãos, bênçãos. A viagem para o Peru eu fui com a Sal em 2014 e hoje no Instagram tem fotos. Até tem umas fotos bem bonitas minha e do Luiz. Vou publicar elas essa semana. Me deu inspiração agora de publicar essas fotos essa semana no meu Instagram, que são tão lindas. Vamos fechar os nossos olhos por um instante. Vamos aproveitar essa mensagem que a Sal trouxe aqui de que ela está filmando o sol quando nasce, as imagens que o sol faz. Vamos fechar nossos olhos, prestar atenção no nosso corpo, alinhar a nossa postura, colocar aquele grande sorriso no rosto quando a gente vê esse grande sol, um dia lindo que amanhece. Te imagina visualizando como a Sal estava visualizando, a Saueira. Te imagina visualizando um nascer do sol. Eu já me vi lá numa praia que tem em Bombinhas, em cima de um morro que a gente sobe e faz por uma trilha. Talvez aqui você já tenha visto, talvez você já tenha feito. E a gente vai e visualiza o nascer do sol, aquela bola gigantesca de fogo no mar. É algo incrível, sensacional na linha do horizonte do mar. Aquela bola bem laranja, visualiza isso. Você já deve ter visto isso em algum momento da sua vida, o nascer do sol. Deixa esse momento tomar conta de você agora e vai percebendo o que acontece no teu corpo quando você traz um momento tão inspirador, tão sagrado como quando o sol surge e os pássaros começam a cantar e toda a natureza começa a despertar. Percebe em você como isso atua. A meditação de hoje é observar a vida como ela é. Dizer sim para a realidade que se apresenta a cada instante. Diga sim para essa bênção que é o nascer de um sol. Todo o movimento que gera na natureza. Te permita ser encantada nesse instante por este sol. Respira esse amanhecer. Quanto mais eu silencio e respiro aqui, mais eu ouço o canto dos pássaros em todos os lugares em torno da minha casa. Como esse canto atua.
Mantenha a imagem do nascer do sol na sua frente. Percebe como o sol te encanta, te aquece. Permita que nesse estado tua consciência desperte ainda mais possibilidades. Mais você se expande e amplia suas percepções. Que a graça, o amor e a paz esteja contigo e que você conecte nesse instante mais e mais possibilidades, mais e mais consciência, mais e mais esse despertar com esse sol iluminado que clareia a sua vida para o próximo passo. Agradeça as forças da natureza que estão em você. É só você dizer esse sim, olhar e se reconectar com elas. Que teu corpo revela como pertence a toda essa natureza. Então perceba se você quer se manter fazendo parte de uma consciência pequenininha, limitada, de uma cultura pequenininha, limitada, ou se você quer ampliar e fazer parte de uma consciência maior e ser ainda mais contribuição. Quanto mais contribuição você é, mais a vida te usa, mais você recebe força. Na live de ontem vocês perceberam isso, o tamanho do ser mulher. Então se conectem aí a essa grande força de ser mulher e os homens se conectem à sua mãe. Que nós estejamos todas conectadas nessa linhagem das mulheres da nossa família. E sinta que através do topo da tua cabeça você amplia essa conexão. E com as mãos, com o coração, com os pés firmes nessa terra, você sustenta essa vida, manifesta e cria com alegria. Boas novas para todos. Percebe isso agindo no teu corpo. Que tudo isso seja um direcionamento, uma clareza na tua jornada. Que essa meditação te guie a cada instante. Abra teus olhos, sorria para você, sorria para a tua realidade como ela é. Reconheça a tua vida como ela é, como ela está, como ela foi. É a partir desse sim para a vida como ela foi realmente, sem drama, sem lamentações, sem olhares pequenos, e sim olhando e enxergando como é, sem idealizações, né? Olhando para o céu e vendo que hoje está nublado ainda aqui em Curitiba, e a Val dizendo lá em Itajaí já está um lindo dia, né, ensolarado. Sorria para a tua cidade como ela é. Aqui ainda não está ensolarado, aqui está um dia cinza. Eu sorrio para o dia cinza, para a realidade que se apresenta. Porque se eu idealizar um outro dia aqui, eu entro em sofrimento. Porque eu entro em conflito, eu fico contra aquilo que está sendo manifestado. E a gente ganha força quando a gente diz sim para aquilo que se apresenta.
Então aproveite o dia de hoje para esse movimento. Vivi, receba meu abraço. Acho que é a Vivi que eu conheço, né? Vivi Colares Bittencourt. Me diz de onde que você é para eu ter certeza que é quem eu estou pensando que é. Espero que a meditação tenha sido valiosa para você, tenha deixado o seu corpo bem alinhadinho para o nosso dia de hoje. Essa guiança que chega todos os dias de manhã nessa condução de meditação, né? A Dilene está dizendo que agradece sempre a chuva, seria muito pior com seca, sim. Aqui em Curitiba a gente está agradecendo demais cada gota de chuva, né? Esse ano com esse desafio de falta d'água que a gente está aqui, a gente reza para chover. Perceba-se nesse instante, esteja bem centrada aqui, aberta. Eu sempre falo que para você ouvir, para você escutar, para você permitir que a sabedoria chegue até você, você precisa sorrir para os seus pensamentos e diz assim, baixando todos os condicionamentos, todas essas informações, limpando, permitindo que isso sossegue um pouco para eu receber algo novo. Porque se eu tô lotada de informação, eu não permito que a nova chegue a mim. Então, talvez você conheça, talvez não, né? Talvez você seja consteladora, talvez não. E mesmo sendo consteladora, quando a gente lê novamente, a gente sempre ganha novas percepções, novas reflexões, principalmente se eu estou aberta. Então, fica aqui a sugestão de você agora dar esse comando para o seu corpo de baixar tudo isso. A gente fala no Axis Conscious de baixar as barreiras, né? Baixar esse campo informacional que eu carrego para permitir que algo novo chegue. E quando você dá esse comando e faz esse movimento, o teu corpo entende. Lembra, você é feiticeira natural. Você já é conectada. Você só precisa se recordar, talvez, dos teus poderes naturais, da tua inteligência maior. A Malu botou aqui nublado e os passarinhos cantando alegremente. Bom dia, muito bom estar contigo. Malu, tu tá em Balneário ou tu tá em... Nossa, esqueci o nome da tua cidade. Eu tô com ela na ponta da língua e não consegue sair. Minha amiga daí também. Thaís, que sol. Thaís, é difícil aí não ter sol, né? Bênção, né? Thaís mora em lugar quente. Rio do Sul. A Malu é de Rio do Sul, em Santa Catarina, uma cidade que é depois de Blumenau. Quem é de lá conhece, né? Quem é de Santa Catarina conhece. Vamos lá. Vamos fazer então a nossa leitura do livro. O subtítulo de hoje é O Vínculo. Isso aqui é bem importante, então presta bem atenção. A consciência nos vincula ao grupo que é importante para nossa sobrevivência. Sejam quais forem as condições que ela nos imponha, que o grupo nos imponha, né? Ela não está acima desse grupo, nem acima de sua fé ou superstição. Está a serviço dele. Assim como uma árvore não determina onde cresce e se desenvolve de forma diferente, em campo aberto ou no bosque, no vale protegido ou na montanha exposta, assim também uma criança se submete ao grupo de origem sem questionar e adere a ele com uma força e uma persistência só comparáveis a um caráter. A criança experimenta esse vínculo como amor e felicidade, que ela possa florescer, quer tenha de murchar no grupo. A consciência reage a tudo o que promova
ou ameace o vínculo na família. Assim, temos boa consciência quando agimos de tal forma que podemos continuar pertencendo ao grupo. E temos má consciência quando nos desviamos das condições impostas pelo grupo de tal forma que receamos ter perdido, em parte ou no todo, o direito de pertencer a ele. Contudo, ambos os lados da consciência servem a um propósito único. Como o açúcar e o chicote num adestramento, eles nos puxam ou nos impelem na mesma direção, para assegurar nosso vínculo às raízes e ao tronco familiar. Assim, o padrão da consciência é aquele que vigora no grupo a que pertencemos. Por essa razão, pessoas originárias de diferentes grupos têm também diferentes consciências, e quem faz parte de vários grupos tem para cada um deles uma consciência distinta. A consciência nos mantém no grupo como um cão mantém as ovelhas no rebanho. Quando mudamos de ambiente, ela muda de cor, como um camaleão para nos proteger. Assim, temos uma consciência junto à mãe e outra consciência junto ao pai. Uma na família e outra na profissão. Uma na igreja e outra na mesa da grande família. Porém, a consciência sempre se refere ao vínculo e ao amor ao vínculo, ao medo da separação e da perda. O que fazemos quando um vínculo se contrapõe ao outro? Procuramos da melhor forma possível o equilíbrio e a ordem. Ilustro isso com um exemplo. Eu vou ler o exemplo e depois eu falo mais sobre isso. Quem me acompanha nesses anos todos aqui no Instagram, ou pelo Facebook, ou nos workshops de constelação, ou nos retiros, já ouviu eu explicando muito sobre o que é essa má consciência e essa boa consciência e como isso atua em nós. Mas eu vou continuar aqui, vou ler o exemplo e depois eu dou uma explicação maior para quem nunca ouviu falar sobre isso. A consideração. Um homem e uma mulher perguntaram a um professor como deveriam proceder com relação à filha. A mãe frequentemente tinha de impor limites a ela e nisso não se sentia suficientemente apoiada pelo marido. O professor lhe expôs em 3 frases as regras de uma educação de sucesso. Agora eu quero saber, quem quer saber como é que se educa com sucesso, filhos? Bota eu aí nos comentários, tô vendo os corações. Quem é a mãe que quer saber como é que se educa com sucesso os filhos? 3 regrinhas de ouro aqui, vamos ver, quem quer saber? Deixar na curiosidade, vou deixar para ler só amanhã, não, né? Sacanear. Vamos lá. A Adilene botou eu, ó. A Val também. É isso, interação. Sempre, né, Thaís? Sempre. Em todas as idades a gente precisa saber como educar melhor nossos filhos. Vamos lá. Primeiro, na educação dos filhos, o pai e a mãe consideram certo de diferentes maneiras o que em suas respectivas famílias era importante ou faltou. Vou falar novamente, presta bem atenção. Na educação dos filhos, o pai e a mãe vão considerar certo de diferentes maneiras. Por isso que a mãe acha que é certo uma coisa e o pai acha que é certo outra. Porque eles consideram o que foi importante ou que faltou dentro da sua própria família de origem, né? Então, aquilo que recebeu na sua família de origem, o pai leva para aplicar no filho. Aquilo que recebeu ou aquilo que faltou, né? Então, presta atenção nisso. E a mãe, o mesmo movimento, né? E aí, às vezes, aquilo que foi importante na sua família ou que faltou na sua família,
é diferente no homem e na mulher, né? E aí por isso tem tantos conflitos às vezes de como transmitir isso, né? Como alinhar. Vamos ler o que diz no 2 aqui. A criança segue e reconhece como certo o que para ambos os pais, nas respectivas famílias, era importante ou faltava. Tem o mesmo valor interno para a criança. A sabedoria do pai e a sabedoria da mãe. Eu vou falar disso depois, deixa eu ler aqui. Senão eu vou começar a contar um monte de história já. Terceiro, quando um dos pais se impõe sobre o outro na educação, a criança secretamente tomará o partido do genitor em desvantagem. Esse terceiro aqui é o que pega. Bom dia, Joy! Quando um dos pais se impõe sobre o outro na educação, a criança secretamente tomará o partido do genitor em desvantagem. Então vamos lá. A mãe se acha a poderosa, a sábia, e tá lá xingando o marido, o pai dessa criança. Adivinha o que a criança faz? Inconscientemente, secretamente, né? Em alma, em movimento da alma, ela vai lá e faz e aplica aquilo que o pai falava, aquilo que o pai fazia, né? Então, aquele que está em desvantagem dentro dessa relação é o que a criança vai se aliar. Por isso a gente precisa estar muito consciente dessa igualdade de pai e mãe para nação para o filho, né? A gente não deve se considerar melhor do que o outro. A gente precisa trabalhar essa comunhão para educar os filhos, né? E se o pai é ausente, lembra, é o pai que essa alma precisava receber. Não critica. Ele deu o espermatozoide para que esse ser existisse. Ele transferiu a força da vida. Todo o campo informacional dele está contido nesse espermatozoide, está contido nesse filho. E se você amaldiçoa esse pai, você amaldiçoa esse filho, porque você rouba a força que contém nesse espermatozoide que chega para essa criança e que forma o corpo dessa criança. Então entende que essa criança existe graças ao teu óvulo, graças ao espermatozoide, graças a uma força maior que conectou esse espermatozoide e esse óvulo. Ok, que todo o poder desse corpício feminino aqui, desse corpo de mulher, permite que esse óvulo e esse espermatozoide se conectem, ganhem essa explosão, né, orgásmica, para ser concebido ali um novo ser, uma nova vida e ser gestada dentro do ventre, né, de uma forma muito mágica. E ontem eu fiz uma publicação tarde da noite que eu vi o depoimento dos Manteles, que são lá de São Paulo, que são os gineco, não sei se vocês conhecem, mas eles dão umas palestras maravilhosas, eu gosto muito. E eles foram que atenderam a esposa do Alok, né? E eles contando como foi. E eu disse, nossa, tem um milagre muito grande ali, né? A vida é um milagre, mas tem uma deuscidência gigantesca de a pessoa entrar em trabalho de parto daquela forma, com descolamento de placenta, trombose, foi algo bem sério que ela teve, junto de uma médica, de uma profissional tão bem capacitada, né? Então, são esses encontros de destinos, né? Que a gente entende que nada nessa vida é acaso. Tem uma pessoa que falava para mim assim, né? Que não acreditava em Deus. Bom dia, Leonora. Tem uma pessoa que não acreditava em Deus e aí ela sempre falava assim, normalmente quem não acredita em Deus tem uma dor muito grande, pode ter certeza. Normalmente quem tem uma dor muito grande não aceita essa forma que as instituições religiosas colocaram e teve uma dor muito grande, uma perda muito grande, às vezes na infância, que faz esse rompimento, né? Então não aceita
essa realidade como ela se apresenta. E essa pessoa dizia para mim, tá, Deus é bom e atuou quando um milagre desse acontece, e aí quando a desgraça acontece não foi por Deus também, né? E eu digo que tudo tem um porquê maior, né? Bom dia para cada um que vai chegando aqui. A gente precisa saber lidar com as coisas que nos acontecem sempre, como eu falei hoje aqui no início. E eu acho que é isso que permite a nossa evolução. Eu acredito que ninguém morre antes da hora, e se uma alma precisa viver um dia dentro do teu ventre, ela vai viver um dia dentro do teu ventre. Se uma alma precisa viver 100 anos aqui nessa terra, ela vai viver, né? Não é o vírus. Não é o vírus, né? Vocês que estão aqui chegando agora, talvez não ouviram eu falar isso, mas eu tô com um tio que tá internado na UTI há mais de 20 dias pelo Covid. Ele tem 60, a minha avó morava com ele, ela também pegou Covid, ela tem 95, né? Ela não fez nada, no meu tio fez uma avalanche, né? Tá lá há dias internado. Em muitas mulheres grávidas não tem efeito nenhum. Conheço várias gestantes que tiveram e nem mal sentiram sintoma de gripe, né? Foram fazer o teste mesmo por garantia, porque tiveram um leve sintoma e queriam confirmar. E no Dalok fez todo esse movimento, né? Que era uma mulher super saudável, teve essa trombose no útero e tudo mais, as complicações que tiveram. Eu acho que faz parte. E aí a gente aprende muito com as coisas que nos acontecem. Se eu digo sim para as coisas que acontecem do jeito que aconteceram, se eu não entro na vitimização, da lamentação, de idealizar o que eu gostaria que tivesse acontecido para mim. E dentro desse sentido, já que ele colocou uma história aqui sobre educação de filhos, né? É fundamental, é importantíssimo, é valioso demais as mulheres dizerem sim aos homens que elas permitiram e elas disseram sim para essa vida chegar. Elas precisam dizer sim para o pai que habita dentro dos seus filhos. Quanto mais elas reconhecem esse homem e dizem sim para esse homem nos seus filhos, mais elas libertam os filhos de precisarem repetir pela força da consciência o que esses pais fizeram. Não vai ser falando mal do pai que o filho vai fazer diferente. Vai ser dizendo sim ao pai, que você permite que esse filho seja libertado dessa força, dessa consciência. Que no texto aqui que vincula, diz que a gente se vincula ao grupo que nos dá sobrevivência, né? Então, pai e mãe nos deram a vida, a gente é muito vinculado a eles. Tomar essa maturidade de dizer sim para eles como eles são é o que nos permite essa liberdade de seguir e fazer um pouco diferente do que eles fizeram. E saber lidar com o que gera a má consciência, que é fazer diferente do nosso grupo de origem. Por que é má consciência? Porque gera sim um desconforto. Porque tem que estar muito consciente de fazer essa má consciência e fazer diferente. E existem estratégias para conseguir aplicar isso no dia a dia, né? E uma delas é esse sim para as pessoas como elas são e não exigir que as pessoas sejam como você queira. Você perde muita energia em vez de ativar a tua força. Quando você fica idealizando e projetando nos outros o que você queria que os outros fossem, ou idealizando em você o que você gostaria que você fosse. Começa dizendo sim para o que você é, para quem você é. A cura começa por aí. A Dilene botou que tudo age a serviço do equilíbrio. São forças, né? O equilíbrio é uma. Essa da consciência, ela tem a ver em manter vivo esse corpo, né? Esse corpo, esse sistema.
E então vamos pensar numa instituição religiosa como um corpo, a Igreja Católica, o budismo, o judaísmo, todas as grandes religiões, elas formam um sistema. Ali, se eu não sigo as regras daquela instituição religiosa, eu saio dessa boa consciência. Se eu sigo as regras, eu fico na boa consciência. Se eu tô na boa consciência, quer dizer que aquela instituição é certa e ela se mantém viva. Se muita gente começa a sair e dizer que ela tá errada, gera um desconforto, principalmente se a tua família toda de origem pertencia a ela, mas tu banca essa evolução e pode ser que daqui a um pouco ela se dissolva, porque se ninguém mais acredita nela, ela se dissolve. Por isso que existe essa força da consciência atuando para que isso continue vivo. É como se fosse um ser, né? Um grande corpo, aquilo precisa estar vivo, e para aquilo estar vivo, as pessoas precisam seguir as regras que estão contidas ali. Então isso não se aplica só a família, pai, mãe, filho, marido, essas coisas. Isso se aplica às instituições, uma empresa, a esse corpo físico aqui, né? O que acontece quando as células começam a querer ser diferente aqui dentro do nosso corpo, né? A Thaís botou aqui. Então, se você não concorda em algo que o outro faz, aí não pode exteriorizar, é isso? Primeiro a gente diz sim para o outro como o outro é. E aí depois a gente faz uma escolha. Se eu quero isso para mim ou não. Exigir que o outro mude porque eu não concordo com o jeito que o outro é, isso é pesado. O outro precisa querer mudar por si e não por mim. O outro precisa querer fazer essa transformação por ele, para melhorar essa relação. A gente pesa demais a vida e desestrutura todo o sistema quando eu imponho a minha forma de pensamento para o outro, pro sistema. A gente precisa aprender a entrar em respeito. E respeito é dizer sim para a forma de pensamento que eu tenho e permitir que eu amplie a minha forma de pensamento, sim, e banque esse desconforto de ampliar essa forma de pensamento. E diga sim para o outro, como ele se apresenta nesse instante, permitindo que o outro possa mudar nos meus olhos também, né? Porque às vezes a gente enrijece o que o outro é e não reconhece que o outro vem se transformando e vem se lapidando. Como eu atendo muitos casais e muitas pessoas, né? Mas eu vejo mais nos casais. O que acontece? Passou 1 ano, 2 anos de terapia, todos os dois modificaram várias coisas, mas eles não conseguem enxergar. E eu percebo que a relação vem melhorando, mas ainda guarda os rancores lá de 20 anos atrás, lá de 5 anos atrás. E aí, se está enrijecido nessas memórias, não reconhece essas pequenas lapidações, essas pequenas tolerâncias, transformações que vai fazendo na sua forma de pensamento, na sua atitude diária, né? Então, sim, a gente comunica para o outro como que eu me sinto quando a pessoa faz tal situação, né? E eu me trabalho em relação àquela dor que eu senti quando o outro fez tal situação. Eu não espero que o outro venha me curar e eu não espero que o outro mude e nem muito menos exijo que o outro mude, porque aquilo me fere. Ontem a gente falava de saber dar o lugar para cada um e isso faz parte de um outro assunto, né? Mas dentro dessa consciência, dentro dessa temática de hoje, é valioso. Parece loucura, né? Porque vai contra a forma pensamento que a gente recebeu, a estrutura, o que nos contaram, né? Que eu tenho que estar lá batalhando e exigindo que as coisas sejam do meu jeito, porque é o meu jeito que é o certo.
Quem disse que é o meu jeito que é o certo, né? Se todo mundo tá vivo, quer dizer que todo mundo deu jeito de conseguir estar vivo, então tá todo mundo certo de alguma forma. E se eu digo que tá todo mundo certo, pode ter certeza que fica bem mais leve viver. Bem mais leve. E é nessa mágica de dizer sim para o outro como ele é. E lembra que uma coisa, dizer sim para o outro como o outro é não quer dizer que eu vou fazer igual o outro. As pessoas às vezes confundem, né? Que bom, Gize, que a aula tá boa, que a aula tá maravilhosa. Porque uma vez eu falei que a gente precisava, eu falei para uma pessoa, e aí eu presto muita atenção no significado que você dá para as palavras que eu digo, né, ultimamente, mais ainda. Porque uma vez eu disse para uma pessoa, né, que é importantíssimo a gente dizer esse sim e honrar seu pai, sua mãe, né, dizer sim para a forma que eles são e honrar eles. E aí a pessoa entendeu que era para fazer exatamente o que o pai faz. E não é isso, né, que eu falei. O pai viveu com as condições e as informações que ele tinha, com as capacidades que ele tinha. Então, eu não exijo nada do meu pai, eu deixo ele ser quem ele consegue ser. E eu vou honrar ele cuidando muito bem dessa vida e ajudando muitas pessoas e fazendo o melhor que eu posso, né? Tomando cada vez mais consciência dessas lealdades inconscientes que fazem eu fazer as coisas ou rejeitar como ele fez e permitir que eu seja uma atualização nessa nova vida dessa família. E aí a pessoa entendeu e foi lá e começou, né, os comportamentos destrutivos que o pai tinha, começou a aplicar ainda mais com consciência, com clareza, né, com cognitivo, porque eu tô honrando meu pai, fazendo e pensando como ele. Não é isso, né? Quem participou do retiro do Honra aos Ancestrais agora em novembro entendeu muito e tomou muito a força dos ancestrais, né? Foi algo muito bom. A Val tá dizendo aqui, o Celso hoje diz pra mim, mãe, o pai pensa desse jeito e tá tudo bem. Se ele se sente bem, é o jeito dele. É isso. É isso. E eu posso, com as bênçãos dele, fazer um pouquinho diferente. Isso é a tomada da má consciência. E aí eu banco esse desconforto que gera uma sensação de culpa de fazer diferente, né? Porque os filhos carregam em alma essa necessidade de compensar esses pais também. Isso faz parte do vínculo do equilíbrio, né? De compensar o que receberam e aí entram nessa necessidade de fazer as coisas por eles. E aí dá uns rolos maiores, mas isso eu vou deixar para quando chegar aqui esse tema. Porque ainda a gente tá nessa parte desse vínculo que a gente chama de lealdade, que gera consciência boa e a má consciência e a boa consciência. Eu vou ler só mais um pedacinho aqui, que tá me chamando para eu ler. Então, assim, eu não tenho script, vocês sabem disso, eu sigo, é um instinto, um chamado aqui, eu senti que eu preciso ler mais esse trecho, então, mesmo que já tá dando quase 7 horas, eu vou fazer a leitura. Aguentem aí, se abram para receber mais dessa informação. A lealdade. A consciência nos liga mais fortemente quando ocupamos uma posição inferior no grupo e estamos entregues a ele. Mas, logo que ganhamos poder ou nos tornamos independentes do grupo, o vínculo se afrouxa e com ele também a consciência. Os membros fracos, porém, são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão fortemente ligados. Numa família, são os filhos. Numa empresa, os trabalhadores de nível inferior. Num exército, os soldados rasos. E numa igreja, a massa dos fiéis. Pelo bem dos fortes do grupo, eles arriscam lealmente a saúde, a inocência, a felicidade e a vida, mesmo que os fortes, em vista dos fins que consideram elevados, abusem deles sem consideração.
Nesse grupo se inclui os pequenos que entregam a cabeça pelos grandes, os carrascos que fazem o trabalho sujo, os heróis em postos perdidos, os cordeiros que seguem o pastor que os leva ao matadouro e as vítimas que pagam o pato. E também os filhos que por seus pais ou antepassados se atiram na brecha e executam o que não planejaram, espiam pelo que não fizeram e respondem por dívidas em que não incorreram. Sobre isso trago um exemplo. Aqui ele entrou mais profundo nesse vínculo da lealdade, né? E aqui ele fala que quem é mais fraco é mais movido por essa força. Por isso que eu digo que é tão valioso investir em conhecimento, porque você vai ampliando as suas forças quando você toma conhecimento. Você vai se libertando desses padrões inconscientes de fazer o que existe dentro do sistema da tua família ou do sistema da tua empresa. Você tem uma percepção maior e você não é movida como a massa é movida, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, a massa de fiéis da Igreja Católica é pobre. Pode chocar, né? A massa de fiéis da Igreja Católica é pobre, porque a Igreja Católica colocou uma crença gigantesca, que era mais fácil o rico, como é que era? Um elefante, um camelo, né? Passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu, né? E que a riqueza tá lá no céu e não aqui, que não era pra gente cultivar o dinheiro, não era pra gente cultivar o conforto, que isso são todos pecados capitais, e que era pra gente viver na miséria. Com isso, a Thais botou um camelo, com isso a massa, ou seja, os fiéis seguem fortemente esse inconsciente coletivo, né? Essa consciência desse sistema. E eles não conseguem prosperar financeiramente, porque eles sentem dentro deles que se eles ganham um dinheirinho, eles estão sendo pecadores, eles vão para o inferno. E isso é muito forte. Tu precisa ter caminhado muito e ter se fortalecido muito e ter ampliado a tua visão. Por isso, viajar, conhecer culturas, baixar as barreiras, se permitir ouvir, escutar o outro e saber como é que o outro está vivo, que história de vida o outro tem, isso fortalece você. Quando você se amplia nesse relacionar-se, nessas realidades, né? Em dizer sim para uma cultura hindu que é muito diferente da nossa, para uma cultura budista que é muito diferente da nossa, isso afrouxa, isso deixa mais fraco esse vínculo inconsciente dessa consciência maior que atua, né? É que o Bert dá um nome de consciência e às vezes confunde, mas pensa numa força que atua sobre você, do seu sistema. Vou ler só essa mensagem que traz aqui. Cedendo lugar, que ele traz como exemplo sobre esse contexto que a gente falou aqui sobre a lealdade. Um pai castigou um filho por desobediência. Na noite seguinte, o rapaz se enforcou. O homem tinha envelhecido e ainda carregava o peso da culpa. Então, em conversa com um amigo, lembrou-se de que esse filho, poucos dias antes do suicídio, ouvindo sua mãe contar durante a refeição que estava novamente grávida, exclamou transtornada: "Pelo amor de Deus, nós não temos mais lugar." Com essa lembrança, o pai entendeu. O filho havia se enforcado para livrar os pais dessa preocupação, ceder a seu lugar ao mais novo. Forte isso, né? Então o pai carregou uma culpa por anos, porque tinha castigado o filho e tinha pensado que o filho tinha se enforcado
por causa da briga que ele tinha tido com ele. E aí depois ele se recordou que a esposa estava grávida e que ela tinha dito que não existia mais lugar para ninguém, né? Então eu vou para que o próximo possa chegar. A gente fala que os filhos, né, as crianças, elas são as partes fracas, né? Elas são tomadas totalmente por essa força do sistema. Por isso que a gente fala que não é a criança que está doente, né? É o sistema, ela só está manifestando a dor do sistema, a alteração do sistema. Eu preciso olhar o que é que está acontecendo dentro do sistema que essa criança está manifestando aquilo. Olha, bom dia do marido, o marido acordou. Tá na cama, mas acordou, ó. Hoje ele tem trabalho. Olha, tá vindo. A gente vai parar por aqui na leitura. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal. A gente vai parar por aqui a leitura e a gente dá continuidade amanhã. Parabéns por você estar aqui. Todos os dias, às 6 horas da manhã, a gente começa com uma boa conversa, uma interação. A gente faz uma meditação, umas reflexões e uma leitura desse livro maravilhoso que é O Amor do Espírito, que amplia muito a nossa consciência, a nossa sabedoria em saber viver com qualidade, né? Mais em paz, harmonia, mais em alegria, em prazer, em amor. Comigo, com você, com a família, né? No local onde a gente trabalha. Essa ciência maravilhosa dos relacionamentos. Então, para quem nunca veio aqui antes, essa é a 17ª, gente, ou a 16ª. Deu pane agora. Hoje eu não tô boa de memória, quem manda dormir pouco, né? Quem me ajuda aí? Hoje é a nossa 16ª ou 17º encontro já? Quem me ajuda? A Rê falou que hoje foi muito forte. Então, assim, eu tô deixando... A Dilene botou 16º encontro nosso, tá, gente? Hoje é nosso 16º encontro. Eu tô deixando todas essas lives salvas lá no canal do meu YouTube, que chama Morgana Shirma. Você vai lá, vai ter uma playlist que chama Clube da Constelação Online. Lá você pode pegar, assistir essa live desde o início. Você pode compartilhar ela com os teus amigos. Você pode fazer um print agora, botar minha fotinho lá no teu Instagram, convidar teus amigos, né? Botando no teu stories, teus amigos vêm e amanhã eles podem estar aqui com você às 6 horas da manhã. Então, momento do print. Vamos lá, peraí. Faz pose. Pose pro print. E aí vocês publicam lá, dizem o que é que foi forte no dia de hoje. Qual foi o aprendizado e sabedoria que você recebeu para colocar em prática? Porque isso permite com que quem leia lá no teu Instagram possa também receber um pouquinho disso e possa melhorar o seu dia. Lembra sempre que a gente é um grande corpo cósmico, então quanto mais a gente é contribuição, mais o corpo inteiro funciona em harmonia, mais bênçãos você recebe. Então seja essa contribuição no dia de hoje para alguém, fazendo uma boa mensagem lá no teu Instagram, no teu Facebook, me marca @constelação online que eu republico no meu Instagram e eu te agradeço muito. Beijo, te vejo amanhã às 6 horas aqui.